Olá, tudo bem? Hoje é dia 14 de outubro de 2020, em comemoração à Semana das Crianças. A gente está fazendo uma live, eu e Heloísa Yoshida, é uma psicóloga clínica, terapeuta de família, coach, e ela ontem fez conosco aqui uma live muito interessante sobre alienação parental e as consequências da alienação. E hoje vamos falar sobre abuso sexual dentro de casa, o que é um problema muito sério. E todas as lives depois ficam no meu YouTube, no meu canal. Por favor, entrem e se inscrevam. É Quanto Bem Me Queres, Edna Galvão. Agora eu vou chamar a Heloísa, que já deve estar me esperando, para a gente bater um papinho de 40, 45 minutos. E amanhã teremos outra live aí falando sobre como prevenir, como saber que seu filho, que é criança ou adolescente, está precisando de ajuda terapêutica, né? Então a gente vai chamar agora a Heloísa para ela se apresentar novamente, porque de repente hoje vai ter gente que não estava ontem, né? E ela vai entrar e a gente vai conversar e vai ser muito bom. Heloísa, estou esperando você, estamos esperando você, Heloísa. Oi, Heloísa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como vai? Novamente aqui, não é? Pois é, a sua câmera deve estar virada, porque você está de lado. Isso, Agora sim, agora está direitinho. isso. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Feliz de estar aqui, né, para compartilhar trazer as questões que aparecem no consultório, não é? Porque Verdade. nós, terapeutas, temos uma vida muito privada, não é? É, E chegou a hora de compartilhar isso com as famílias, não é? verdade, verdade. Para poder mais pessoas saberem, né, dos problemas, de avaliar os sinais que estão surgindo nas crianças e tal, e levarem para o terapeuta, né? Exatamente a questão dos comportamentos, porque a psicologia ela trabalha, não é? O objeto da psicologia é o comportamento humano, né? Sim, claro. Então, é o comportamento, as emoções, os sentimentos, como lidar, observar a criança. Na realidade é isso, é aquela observação, não é? É verdade. Então, vamos começar a conversar. Eu sou Heloísa Yoshida, tá? Eu sou mestre em psicologia social, eu adoro olhar o social, eu estou no social, tenho uma grande ligação com a área da saúde mental, né? E todas essas temáticas que nós estamos conversando aqui, elas, de certa forma, elas se fazem interface com a saúde mental, Sim, porque a partir delas nós temos muitos desdobramentos para a saúde mental, né? Para os verdade. transtornos. Então, esse é um motivo porque nós marcamos essa conversa aqui, ao vivo e a cores, né? Mais a cores do que ao vivo, né? Isso, ao vivo e a cores, ao vivo online, né? É, Ao vivo online, para falar para pais, professores e sim. educadores e conhecidos, não é, sobre essa questão. Bom, eu sou graduada em pedagogia e psicologia, trabalho como terapeuta de família e psicóloga de crianças, adolescentes e adultos e seus pais. E você E acha que você tem mais facilidade com que faixa de idade, Heloísa? olha, eu gosto muito das crianças pequenas. Aham. As crianças na faixa até 10 anos. 10 anos e depois a partir de 14 anos, 12, 14. Mas, de qualquer forma, eu me relaciono muito bem, tenho uma entrada
faço um bom vínculo com crianças e adolescentes. Que bom. Mas eu gosto das crianças porque elas estão no início, não é? E eu acho que a questão da realização de você poder poder ajudar uma criança a se conhecer, não é? Desde tenra idade, é muito, muito realizador. Nossa, então, é muito bom. Muito bom. Então, nos próximos 45 minutos, né, nós vamos falar sobre o abuso sexual de crianças dentro da própria casa. É muito forte, não é? Muito forte, é muito forte. Sabe por quê, Luísa, que eu acho também, que concordo com você que é muito forte? Porque, assim, se for verdade, é terrível. Se não for, é terrível também, porque o mal já está feito. Né? Exatamente. A falsa denúncia de abuso sexual é tão forte quanto o próprio. Porque tem que levar para a justiça, o judiciário tem que tomar atitude, a criança vai ficar afastada. É uma situação horrorosa, horrorosa. Exatamente. Por isso é importante atuar na prevenção, não é? Porque o abuso sexual é uma questão de saúde pública mesmo, pelos desdobramentos que terá no futuro. Sim, claro. Acarretando transtornos, principalmente, né, na questão dos adolescentes, porque muitas questões dos adolescentes, hoje, muitos sintomas, podemos já levantar a hipótese de que esse adolescente foi abusado, foi na infância, entende? Então, o tema do abuso sexual de vulnerável faz interface com as áreas do direito e da psicologia. Hoje, o consultório está trazendo muitas dessas questões que as famílias, que as mães e que os advogados de vara de família nos trazem no consultório. Sim. Quer dizer, é uma situação, o abuso de menores dentro de casa, ele é perpetrado dentro de casa. E familiares, por familiares, né? Não são amigos que entram, são a pessoa da família. No âmbito da família, não é? E chega no consultório, aí vai para a delegacia, da delegacia vai para o tribunal e do tribunal para o Ministério Público, não é? Então, o meu objetivo aqui é realmente sensibilizar os pais, né? Abrir o coração e a experiência clínica, não é? Para falar sobre essa temática que ainda é um tabu. O sexo ainda é um tabu, né, Heloísa? Em pleno século XXI, né? Ainda é um tabu. E se a gente fala como prevenção para a criança, devia ser uma coisa assim muito aberta, muito aceita, justamente para prevenir. Eu tenho uma seguidora no meu Instagram que ela fez um livrinho de história muito interessante, depois eu vou passar para você. O nome é Não Me Toca Seu Boboca. Ai, que lindo! É muito lindinha a história da Ritinha. E aí eu comprei para uma das minhas netas, que já tem 10 anos, porque é uma idadezinha que a gente tem que tomar cuidado, né? E ela adorou o livrinho e tal. Mas é assim, é fazendo o trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo essa prevenção, né? Vai informando as pessoas. Esse livrinho é muito interessante e é um livro que a gente deve ter em mãos para manusear e mostrar, né? Para informar as pessoas. Depois eu passo para você. Ah, sim. O NACA também tem um livrinho desse, né? Porque depois eu vou, quando eu falar um pouco de um caso, né? Que eu atendi, não é? A criança, a menina, gostou muito e ela fica... No tempo em que eu estava atendendo essa menina, vítima de... uma menina de 4 anos, vítima de abuso sexual,
ela gostava muito dessa história e ela lia muito com a avó. Toda noite ela lia essa história. A avó leu para ela não sabe ler, né? Não sabia ler, e ela decorou a história. Olha, A menina decorou a história. mas ela já tinha sido abusada. Já tinha sido abusada e já vinha sendo abusada desde os 3 anos. E aí houve a interrupção, né, o afastamento do autor, do possível autor, né, porque na realidade é assim que devemos falar. Então essa menina, ela falava muito, toda noite ela pedia para a avó esse livro. Historinha para ela. Exatamente. Então, trazendo um pouco da estatística, porque eu acho que quando nós falamos de emoção, não é? Falamos de emoção, da situação, do comportamento, de como que é a situação, a vivência das crianças e adolescentes nessa situação, é uma coisa. Mas quando nós trazemos os números, é muito forte. Então, eu vou ler aqui para vocês os números. Em 2018, foram denunciados 65 mil casos. No Brasil? No Brasil, 180 casos por dia. Nossa, é muita coisa, hein? 80% de mulheres, tá? E, na realidade, o que isso quer dizer? É uma em cada 4 mulheres por hora são estupradas no Brasil. Uhum. A cada hora. E a faixa etária são crianças de 0, Edna, a 9 anos de idade. Nossa. Então, essa questão é uma questão alarmante. Muito. E é por isso que nós estamos aqui para abrir os olhos, né? Jogar essa sementinha para esses números. É verdade. Não é? Porque, na realidade, a mídia mostra, e quando a mídia mostra, ela mostra, sim, adolescente, ela mostra criança, ela mostra adulto. No caso de um adulto, já não é um abuso, porque já é uma violência, se não houve consentimento, não é? Porque abuso, o conceito fala de abuso quando a vítima né? é vulnerável, que não tem discernimento para dizer sim e nem tem condições de resistir ao abuso, né? E a questão legal, né? Da idade, né? A Sim. idade mínima, porque até 18 anos, depois já fica mais liberado, né? Mas antes é vulnerável. Antes Então, é importante ressaltar, né, que assim como a alienação parental, o abuso sexual de menores, de vulneráveis, de crianças e adolescentes, é um crime previsto na legislação brasileira. Sim. O abuso sexual dentro da alienação parental já vai para a criminalização penal. É mesmo? É questão de crime mesmo, entendeu? Agora, quando há falsa denúncia, quem é punido é quem fez a falsa denúncia. Sim. Mas aí é punido com a perda da guarda, com a reversão da guarda, com a visitação mais a miúde, sabe? Com esse tipo de coisa. Porque senão prejudica mais ainda a criança que vai ficar sem um dos pais. Sim, entendi. Então é tudo muito cuidado, né? Com muito cuidado que tem que ser tratado tudo, né, Heloísa? Quando se trata de crianças, né? Exatamente, com muito cuidado. E as famílias, as mães, os pais, os educadores, precisam
estar atento também às suas crenças, as crenças que tem a respeito dessa questão do abuso. Sim. Porque é uma questão, tem questões culturais muito arraigadas nessa situação, entende? Depende Por exemplo, uma também crença... muito da região do país, né? Exatamente. Nós temos regiões aqui onde a coisa é meio que permitida, né? Sim, sim. Então, a crença, por exemplo, de que o homem tem necessidades sexuais urgentes que não pode ser deixada para frente, tem que fazer naquele momento, né? Exatamente. Então, e na crença de que a mulher é submissa, está a serviço do homem. Sim. Então, essas crenças, elas contribuem muito para a não penalização do abusador. Sim. Tá? Agora, vamos falar sobre o que é considerado abuso sexual. Porque a maioria das pessoas com quem eu converso na clínica, as pessoas acreditam que abuso sexual é somente quando houve o contato físico ou a penetração. E não é isso. Não é. Abuso sexual, as mães, os pais precisam ficar atentos a pessoas que estão à sua volta, se relacionando com seus filhos, com atitudes e comportamentos de cunho sexual erotizado. Exatamente. Então, um parente, um primo de uma menina diz, nossa, como ela tá linda, como ela tá assim, nossa, ela tá sexy. Não se fala que uma criança de 4 anos, 5 anos está sexy. De jeito nenhum. Isso já é um alerta. Eu já recebi no consultório uma mãe que me falou isso. E essa mãe, ela era muito assim, observadora e ela pegava os detalhes. Outra questão, beijo na boca. Criança não se beija na boca. Beijo na boca é algo próprio do mundo adulto. Então, quando em casa, numa família, existe esse comportamento, não é? Das crianças e os adultos se beijarem na boca, isso facilita a intervenção de um abuso, a concretização, a iniciação, a sedução, porque o autor do abuso sexual, ele inicia com uma sedução com a criança. Ele seduz. Dá um chocolate, dá uma bala, faz um agrado, não é? Então, ele seduz. Se ele já pode beijar, no caso, digamos, de um avô, de um tio, que beija uma menina na boca, isso já é um consentimento da mãe e do pai para isso, no âmbito privado. Eu acho Percebe? que estão erotizando as crianças desde muito cedo, adultizando desde muito cedo. Essa questão dos pais dizerem, o namoradinho dela da escola, a namoradinha dele da escola, isso também não é. Criança não namora, gente. Criança não namora, não é? Para que fazer o negócio crescendo e caminhando para frente com tanta rapidez e não deixar a criança aproveitar a fase de criança, né? Exatamente. Eu tenho uma causa aí que eu estou desenvolvendo, que é a preservação da natureza da criança. Não se preserva as baleias, não tem uma série de programas de preservação de animais. Sim. Temos que preservar a natureza da nossa criança. Sim. Porque quando desaparece a infância, quando desaparece a censura do mundo adulto, Neil Postman, ele escreveu um livro fantástico em 1981, que é O Desaparecimento da Infância. Da ingenuidade, né? A ingenuidade.
Exatamente. Então ele dizia lá em 1981 que já não existe mais criança. A criança não come como criança, ela não se veste como criança. É. Ela passa, ela sabe o que acontece no mundo adulto. Sim. Uma época que eu estava dando aula na UERJ, no curso de pedagogia, uma aluna minha contou uma história que umas meninas, né, da educação infantil, criança, né, na sala de aula, na época do boom do Big Brother, né? Meninas de 4 para 5 estavam num tititi entre elas. E aí a professora perguntou o que é. Não, é o edredom. Aí a professora perguntou para as meninas, mas o que é que acontece no edredom? Debaixo do edredom. Há uma pequenininha lá que já tinha, digamos assim, uma menina já mais adultizada, mais erotizada, colocou a mão na cintura, você sabe, colocar a mão na cintura é porque já tem algo que não é mais tão infantil, não é? O símbolo de empoderamento da Mulher Maravilha é esse. É botar São a mão na cintura. Nas ancas, né? Nas ancas, né? Então, a menina colocou as mãos nas ancas e falou: tia, eu não acredito que você não sabe o que acontece debaixo do edredom. Nossa! Então, isso é para mostrar para os pais que os pais precisam cuidar de preservar a natureza da infância. Porque quando uma criança passa a saber dos segredos do mundo adulto, ela deixa de ser criança. E na casa não vai ter mais criança, só vai ter adultos. Verdade. E agora, aí, Heloísa, e o caso da criança que dorme na cama com a mãe, ou na cama com o pai, ou dorme junto com os dois? O que você entende sobre isso? Em termos de, assim, de levar a imaginação da criança mais para frente. Certamente, a criança ela precisa desenvolver a autonomia dela, não é? A criança precisa ser acompanhada na sua autonomia. Se a criança está com dificuldade de dormir sozinha, isso é uma temática que os pais precisam buscar ajuda terapêutica para essa criança desenvolver essa autonomia. Sim. Dormir no quarto dos pais é muito prejudicial para a criança, porque ela vai, em algum momento, ela vai presenciar cenas erotizadas que ela não está preparada para entender aquilo. Claro. E eu já tive casos de crianças que ficaram muito abaladas com a cena. Porque na percepção da criança, o ato sexual é um ato violento. Sim, claro. Claro. Eu tenho uma amiga que disse que, quando era criança, ela presenciou os pais tendo relação, e aí ela perguntou para o pai, que era médico, o que estava acontecendo. O pai não disse para ela que eles estavam namorando. Ele podia simplesmente ter dito, estávamos namorando e pronto, parava ali. Ele não. Ele disse que, como ele era médico, ele estava examinando a mãe. Então, ela ficou sem entender, porque não, né, criança é muito esperta, não entendeu aquilo, ficou sempre a interrogação na cabecinha dela. Então, melhor ainda é dizer isso. Eu estou namorando, estava namorando sua mãe, acabou, ficou por ali. Já que viu, né? Isso, exatamente. E aí esse exemplo seu é muito interessante, porque ele mostra como um médico que lida com o corpo humano, que conhece o corpo humano, semiologia, histologia, tudo, semiologia, ele não conseguiu vencer o tabu dele em relação ao sexo, não é? Sim, preconceito dele, muito preconceito.
Tipo assim, como é que eu vou falar para uma menina isso, né? Exatamente, e tem várias formas de se falar. Uhum. Então, essa é uma questão de saúde mental. Os pais precisam, desde cedo, ajudar a criança a cuidar do corpinho dela, né? Como esse livro aí que você falou, dizer não. Uma outra questão, os pais precisam apoiar a negativa dos filhos diante de amigos que querem abraçar a criança. É. Abraçar a criança. Se a criança não quiser ser abraçada por um estranho, os pais precisam aceitar a negativa da criança e só se cumprimentar com a mão. Isso. É. Os pais precisam dizer para a criança que o corpo dela é o corpo dela. E que ela não deve tocar nos órgãos genitais dos amigos. Outra questão, os pais também precisam nomear as partes íntimas, os órgãos genitais, pelo nome. Pênis é pênis. Verdade. Vagina é vagina. Ânus é ânus. Esse é o nome científico. Quer dizer, aí se muda, se dá um valor maior para os nomes pejorativos do que para o nome do órgão genital, que é um nome científico. Você entende? Claro, claro. Muito melhor falar a coisa, a verdade, vamos dizer, matizada dentro da maturidade de cada um, né? Eu acho que a verdade é sempre a melhor saída. Agora, dentro da maturidade de cada um, né? Eu acho que essa questão de dizer estava namorando sua mãe é muito mais delicada e a criança vai entender melhor do que inventar uma história de que estava medicando, tá vendo logo que a criança não vai acreditar nisso, né? Exatamente. Agora, Heloísa, a questão do abuso sexual, se de fato existe, não é uma denúncia falsa, né? Uma falsa memória que está sendo implantada. Quando acontece, os prejuízos para essa criança, mais tarde, já na infância já são terríveis, mas mais tarde, eu acho que ela carrega aquilo para o resto da vida, né? Ela vai levar esse peso, essa coisa pesada nela, que é como se ela tivesse uma mochila nas costas com um peso que ela nem sabe exatamente do que, mas ela sabe que tem, né? Sim. É isso, a sensação é essa? É essa. Porque quando a criança não é atendida por um psicólogo, né? Porque na realidade, muitas das vezes, se demora muito a tomar conhecimento do abuso por conta do jogo de sedução do autor do abuso, não é? Porque ele é sedutor, ele intimida a criança, e aí não se fica sabendo do que aconteceu. E muitos dos casos, a maioria dos casos, as crianças não são atendidas naquele momento. Esse caso que eu estou trazendo aqui para vocês foi um caso muito bonito e onde eu fui muito bem sucedida. A família ficou muito satisfeita, a criança cresceu muito, porque o abuso foi próximo dos 3 anos, e essa criança, o desenvolvimento dela, biológico, digamos assim, o crescimento, deu uma pausa, teve um bloqueio. O físico Do físico, e o cabelinho da menina era um cabelinho de Shirley Temple, entendeu? Entendi. Eu olhava aquela situação e eu agora quero escrever um livro sobre isso, não é? Também para divulgar, não é? Preservando a identidade da criança e da família, mas a criança ficou. O cabelinho ficou de 3 a 6 anos, a 5 anos, aquele cabelinho
de bebê, você entende? Sei, sei. Ralinho, né? Ralinho e todo assim enroladinho. Então, por quê? Porque é um desrespeito, a criança está sob o medo, ela está sob o estresse, ela chora muito, É uma violência, né? É uma violência. ela na escola não ficava sozinha, ela em casa ela era uma tirana, chorava o tempo inteiro, agressividade, tudo isso são sinais de que a criança pode estar sendo passando por algumas situações no âmbito privado. Então, quando uma criança estiver tendo, digamos, sintomas de vômito, sintomas de enjoo, sintomas de dores abdominais, os neuropediatras com quem eu converso, eles observam esses sinais. Uhum. Sinais de que a criança pode estar sendo vítima de um abuso. Sim, sim. Porque o corpo fala, como eles dizem, o corpo é inteligente. Então, todo sinal de desconforto vai aparecer no corpo, sobre enjoo, náusea, dor de cabeça. Então, os pais precisam estar atentos aos sinais, às desordens, digamos, psicossomáticas. Temos que investigar, entendeu, Edna? Eu gosto muito do termo de você criar hipóteses como tendas. Uhum. Porque quando você cria hipóteses como tendas, você vai, investiga, e não, se você não encontrar nada concreto, palpável ali, você desmonta a barraca, não é isso? Sim, mais fácil, né? É mais fácil. Agora, se você faz uma hipótese como uma estrutura, como uma viga, fica difícil você fechar, porque já tem uma viga ali, não tem como, não é? Agora, Uma coluna. essa criança que foi abusada, ela conseguiu, mais para frente, ter um relacionamento normal com o pai? Ou com quem abusou? Ela está afastada da pessoa. Sim. Está afastada da muito pessoa. difícil, muito difícil. Não só porque existe toda essa questão legal, né, de se afastar mesmo para não prejudicar mais a criança, como também porque existe uma aversão natural, né? Sim, A sim. aversão fica difícil, é uma ferida aberta ali, né? Então é complicado. E houve uma sessão em que eu perguntei para ela, eu já estava dando alta para ela, não é? E eu perguntei assim para ela, você sabe o porquê das nossas conversas? Você sabe por que você vem aqui me visitar? O que ela disse? Aí ela disse, eu sei, por conta da briga, da briga do meu pai com a pessoa da família que abusou, o autor do abuso, entende? Entendi. Mas eles brigaram assim, com criança nós temos que atender criança e falar criancês, não é? Não, eles não brigaram, é porque ele fez algo comigo, ele colocou... E aí a criança fala, ele mexia na minha pepeca e meu pai disse que isso não era certo. Olha só que lucidez! E que idade já tinha? 5 anos. 4. Então, uma menina muito inteligente, entende? Então, por uma série de circunstâncias, nesse caso, foi permitido, por circunstâncias da própria história familiar, não é? De mudança, não é? Que houve na família da mãe, a mãe mudou com a menina para outro lugar, então ela se afastou dessa pessoa, e quando ela se afasta desse ambiente, a menina floresce, a criança floresce. Mas com certeza, a primeira medida do juiz é justamente isso, afastar
a pessoa que promoveu esse abuso e que para poder a criança renascer, ela tem que florescer, né? Porque o juiz, ele tem que acreditar, mesmo que seja uma mentira naquela hora, a falsa acusação que as mães às vezes fazem na alienação parental, porque ele tem que acreditar, porque ele tem que impedir esse convívio, mesmo Sim. que ele não tenha certeza. No primeiro Sim, momento, ele tem que impedir. Depois, então, aí se manda para a oitiva a criança, para ela ser ouvida pela equipe, né? De psicólogos, de peritos e tal, porque ele tem que ter muita certeza para afastar definitivamente o pai se for o abusador, né? Se o abusador for o pai. Porque é uma questão muito séria você tirar a convivência da criança, né? O direito fundamental que ela tem de viver com os dois pais. Então, sim, mesmo em falsa acusação, o juiz tem que tomar muito cuidado. E a primeira providência é afastar. sim. Tem que garantir o interesse da criança, né? Exatamente. O direito do interesse da criança. Exatamente. Então, nesse caso, essa menina, ela floresceu, não é? E ela falava muito sobre, naturalmente valorizando esse pai, o que o pai falou, e aquele livro que eu coloquei para você, o livro do Naka, eu não me lembro o nome do livro. Esse pai, essa avó deu para o pai esse livro, e o pai também um dia leu para ela no carro. Então eu orientei a família em geral de como lidar com essa situação, de lidar, de todos conversarem, conversarem sobre a situação. Sim. Na realidade, o termo naturalizar, eu acho que quem me ouvir falar talvez se incomode um pouco com essa naturalização, não é? Mas quando nós conseguimos naturalizar mesmo as situações difíceis, elas ficam mais fáceis, entendeu? Sim. A ideia é possibilitar o máximo de narrativas possíveis sobre a temática, entende? Para as pessoas elaborarem, né, as ideias, pensarem, né, de um jeito de... Não é banalizando de jeito nenhum, nem naturalizando desse jeito, mas é para que sejam elaboradas. E sendo elaboradas, elas vão sendo construídas de uma maneira que facilite, né, o caminhar da vida. É a vida que segue, vai fazer o quê? Agora, Heloísa, essa criança de 3 anos, quando chegou no seu consultório, ela não falava Ela chegou no meu consultório com 4 anos e 2 meses. A cena ocorreu, a avó, na realidade, a avó da menina, muito observadora, ela observava comportamentos sedutores de determinada pessoa do convívio familiar. E ela tinha uma intuição, essa avó, de que algo estava acontecendo, entende? Outra coisa que eu quero colocar: menina não senta em colo de homem. Menina não pode sentar. Parece que é algo muito antigo, mas nós estamos vivendo uma época de abuso. Na realidade, essa questão do abuso sempre existiu, não é? Lembra dos padres? Antigamente os padres botavam as meninas no colo, lembra disso? Lembro. As meninas ficavam no colo dos padres. Era uma gracinha isso, acontecia sempre. Então, e a gente não sabe exatamente o que ocorria ali, mas que a gente via, né? Exatamente. Então, na realidade, isso sempre ocorreu. Só que a sociedade, ela fecha os olhos para essa realidade, tá? A sociedade fecha os olhos. Muitas famílias veem, sabem, e dizem que isso é uma questão de família, não é para interferir. Em questão de família não se interfere. E preferem não fazer a denúncia, entendeu? Por entender que isso é uma questão interna da família. E aí, quando a família
uma mãe, uma avó, uma filha, fecha os olhos para essa realidade, quais as consequências disso para essa criança? Para a criança, todas as possíveis, as piores. Para a sociedade também. Então, eu acho que é uma questão social, é uma questão de preocupação da sociedade como um todo, não só da família, né? Exatamente. Então, o preconceito tem que acabar, tem que se falar sobre isso. A gente não pode deixar de informar as pessoas que têm essa informação têm que ser replicadora, multiplicadora, para que menos coisas desse tipo aconteçam. Se cada um ficar no seu quadrado e não fizer a sua parte, vai ficar muito difícil, porque a sociedade cada vez é mais egoísta, né? Quando, na verdade, devia ser mais empática, mais sensível às questões que, no final das contas, prejudica a sociedade como um todo, o futuro da sociedade, né? Porque são as pessoas, nós somos a sociedade, né? E o que acontece? Quando a sociedade, quando não se fala, não se previne. Não vai se prevenir porque é uma bola de neve, é um ciclo vicioso, onde todo autor de abuso sexual, ele foi abusado. Isso parece que estatisticamente está provado, né? Está provado isso. Agora, nem toda pessoa que foi abusada vira um abusador, mas todo autor de violência, de abuso e violência sexual, ele foi abusado na infância. Então, quando trabalhamos, quando a sociedade, as instituições, que é a família e a escola, não é? Trabalharem na prevenção, nas igrejas e tudo, trabalharem na prevenção, diminuiremos o número de autores de abuso. Faz sentido, né? Com certeza. Andou fazendo, eu acho que era até uns aplicativos acontecendo aqui no Instagram e tudo, no Zap, sobre um filminho falando, né? Nessa coisa de não tocar a criança, não deixar a criança falar para outra criança onde é que não pode e tal. Essas coisas vão se multiplicando e sempre ajudam. Mas o volume tem que ser muito maior de informação, né? Para gerar resultados, né? Sim. E uma informação importantíssima é a informação de que abuso sexual não é só com a penetração e com o contato físico. Uma pessoa que mostre para a criança um vídeo de pornografia é abuso sexual. Uma pessoa que toque a criança é um abuso sexual. Uma criança... Então, tem várias formas de abuso sexual. Quer dizer, uma pessoa que tenha uma idade maior que aquela criança, já é um abuso sexual, você entendeu? Entendi. O assunto é extenso, o assunto precisa de muito mais lives, né, Heloísa? Porque é muito pano para manga que tem aí. Tem a questão de que essa pessoa que foi abusada pode virar um pervertido sexual por conta de ter sofrido esse abuso. Tem tantas questões que a psicanálise ilumina, né? Mostra pra gente. Então, eu acho que a gente podia marcar mais para frente outra live. Por enquanto, a gente já está chegando nos 45 minutos. Eu queria fazer um apelo. Que você colocasse novamente o seu consultório, os seus serviços. Eu queria fazer um apelo, né, mesmo, né, para as pessoas que nos assistem, que quando observarem algo diferente, ajudem a criança no anonimato, ligando para o Disque 100. Denunciando, né? A pessoa vai denunciar no anonimato e o Disque 100, a rede protetiva, vai investigar e ajudar essa criança. Com certeza, é isso mesmo. Pelo menos aquele autor, aquela pessoa vai precisar parar a sua ação, não é? Exatamente. A gente não pode deixar continuar. Tomou conhecimento e não
tomou atitude, não fez nada, né? Nem para o bem da criança, nem para o bem da sociedade. E a gente está aqui para prevenir, para ajudar, para informar, né? Atualizar as pessoas. Heloísa, muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso ter você aqui. Também as pessoas que assistiram a gente agora. Vai ficar tudo gravado no YouTube também. Vão até lá. É Quanto Bem Me Queres, Edna Galvão. As lives estão todas lá. Você não quer falar um pouquinho do seu consultório para a gente fechar? Quero. O que eu quero colocar aqui é que o meu consultório e a minha escuta e meu acolhimento está à disposição de vocês para iniciarmos conversas para falar sobre esse tema tão sensível. Sim. Iniciar conversa não dói. Sim. A conversa abre portas e vai ajudar a criança, a família. O meu trabalho é um trabalho na linha sistêmica, narrativa, onde nós construímos histórias e desconstruímos histórias que não nos interessam. Exatamente. Muito bom, Heloísa. Muito obrigada mais uma vez. Até amanhã, que amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.